Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na TV Educativa. Abordaremos diversos temas ligados ao bem-estar, saúde e política. No programa de hoje, tenho a honra de receber aqui o Dr. William Leite Lemos Júnior. Ele é médico, ginecologista e obstetra e responsável pelo Serviço de Medicina Fetal da Santa Casa de Campo Grande. Dr. William é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Materno Infantil em Brasília e ele também é pós-graduado em ultrassom pela Faculdade de Tecnologia e Saúde de Ribeirão Preto, principalmente na área de medicina fetal, no Fetal Medicine Foundation, Latino America and King's College London, em Campinas, além de títulos de especialista em ginecologia e obstetrícia e também de medicina fetal pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO. Doutor William, seja muito bem-vindo. A gente pode ver pelo seu currículo que a sua abrangência intelectual e técnica é significativa e, claro, que isso nos honra muito e nos dá a condição de esclarecermos a população, principalmente nessa questão de medicina fetal. Né? De uma maneira geral, as pessoas têm dúvida. Né? O feto é exatamente o indivíduo antes, desde a concepção, depois de uma determinada data de gestação, até o nascimento. Aí ele passa a ser recém-nato. Né? Então, na verdade, a gente, diante dessa situação, nós o convidamos e agradecemos a aceitação do convite, para que o senhor possa esclarecer para nós, primeiramente, antes da gente entrar na parte da objetividade, praticidade do método, o que é medicina fetal? Bom dia a todos, bom dia, doutor Luiz Ovando, eu que fico honrado, né, com esse convite. E essa é uma excelente pergunta, porque embora seja uma especialidade relativamente antiga, ela só realmente entrou na medicina com toda a propriedade, com toda a tecnologia que é necessária a partir da década de 90. Né? Embora as pessoas tenham a ideia, né, de que o ultrassom é um método diferente, né, e às vezes até menor ou menos relevante do que, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia, né, não é assim. A medicina fetal se baseia basicamente na avaliação ultrassonográfica do bebê. E o ultrassom ele chegou no Brasil em 1978, né? Então de 78 a 90 foi evoluindo. Em 1990 aqui no Brasil a gente começou a ter esse olhar, identificando justamente o quê? Qual as relações que essa gestação, e aí o próprio bebê foi identificado como um agente ativo e não passivo da gestação, como que as relações dele com a mãe poderiam gerar diferentes desfechos para essa gestação. Né? E, a partir dessa identificação, começou a se pensar o que poderia ser feito com essa gestação, com essa gestante, enquanto ainda gestante, e não deixar só para depois do nascimento, para que a gente pudesse mudar esse final da gestação, porque muitas vezes, e infelizmente no mundo hoje em dia, em alguns países menos desenvolvidos ainda é assim, infelizmente não se pode fazer nada diante de uma situação. E a medicina fetal veio com a tecnologia justamente para, durante o período gestacional, intervir em algumas situações para mudar o desfecho dessa gestação, que poderia, de outra forma, evoluir, às vezes, com o óbito da mãe ou o óbito do bebê. E quando a medicina fetal também tem esse lado muito humano, quando a gente não pode intervir no sentido de mudar esse desfecho, mas diante de um diagnóstico muito preciso, diante de avaliações muito adequadas, preparar essa família para o que possa acontecer no momento do nascimento. Perfeito. A gente percebe que é um método extremamente esclarecedor em vários aspectos, né? Propondo, inclusive, um tratamento, uma terapêutica, evitando, inclusive, complicações futuras de uma vida toda que se desabrocha,
como também na tentativa de se levar conforto quando, na verdade, você não consegue fazer muita coisa em termos de perspectiva. Eu me lembro bem, eu quando era residente, isso foi na década de 70, né? A gente usava muito pouco. E começou, inclusive, a ultrassonografia do coração, que era a ecocardiografia. E a gente se deslumbrava com aquilo porque você conseguia, inclusive, calcular a quantidade de líquido do derrame pericárdico pelo ultrassom. Essa coisa é muito boa, né? E, infelizmente, na década de 80, né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e lá nós vimos, inclusive, já a aplicabilidade do ultrassom do coração intrafetal, em que se fazia os diagnósticos de CIA, CIV, PCA, e quando a criança nascia, isso não era feito ainda, tratamento intrauterino, quando a criança nascia já estava toda a equipe preparada, inclusive quando fosse necessário fazer isso. O senhor é responsável pelo serviço de ultrassonografia fetal lá na Santa Casa. O senhor poderia descrever como está a Santa Casa? Eu gosto muito da Santa Casa. A Santa Casa é um hospital que tem para mim um significado muito importante, porque eu fui acadêmico na Santa Casa, eu trabalhei como acadêmico no pronto-socorro da Santa Casa e depois, agora recentemente, por ocasião da eleição, da primeira eleição para deputado federal, eu fiquei até 2019, janeiro de 2019, quando nós assumimos a Câmara e era coordenador do programa de residência. Então, a Santa Casa, para mim, é a menina dos olhos. E a sugestão foi da doutora Alir, que é a primeira presidente da ABCG, Associação Beneficente de Campo Grande, a Santa Casa, a ocupar em 105 anos essa posição. E ela sugeriu o seu nome, disse, olha, o doutor William é fantástico nisso. Então, como é que está o serviço de medicina fetal, ultrassonografia da Santa Casa, William? Perfeito. Para a gente poder falar um pouco disso, doutor, a gente precisa voltar um pouquinho como eu vim para Campo Grande. Sim. Porque toda essa minha formação, né, a maioria dela, como o senhor colocou, foi feita antes de eu vir a Campo Grande. Minha esposa é campograndense de nascimento. Eu recebi esse título, o deputado Coronel Davi me deu esse título muito honrosamente. Beleza, você já está jovem e já é campograndense, que bom. Mas a minha esposa é daqui, por contatos, amizades, nós passando férias em 2018, estivemos aqui. E essa amiga, inclusive, é enfermeira lá na Santa Casa. Falou, você não quer conhecer o nosso serviço? Não tinha nenhuma pretensão de vir para cá. E eu estava muito bem em Brasília, né? Muito bem colocado. E aí, chegando aqui, eu falei, posso conversar com o coordenador, né? Com as pessoas da área lá. Aí eu falei, mas qual que seria o objetivo? E aí começou. Não, porque nós precisamos de alguém que seja especializado nessa parte de ultrassom e você tem a sua formação. Eu falei, tudo bem, vamos lá conversar. E aí eu conversei com o coordenador, enfim, encurtando um pouco a história, acabou que recebi o convite alguns meses depois e vir para cá com o objetivo de melhorar justamente a capacidade diagnóstica, né, a precisão diagnóstica da parte de ultrassonografia fetal. E isso é importante dizer porque não é, e eu falo que não é com demérito nenhum a nenhum colega, mas exige-se, né, é exigido uma formação específica para que possa ser feito o diagnóstico de anomalias fetais. E, infelizmente, nós não tínhamos isso na Santa Casa, né, na época. E aí, desde lá, então, a gente vem trabalhando, desenvolvendo, capacitando primeiro a equipe, né? Então a gente trabalhou com uma série de capacitações para poder chegarmos, né, que a própria equipe pudesse ter alguma identificação, se quer nos acionar para ver algum caso. E atualmente nós conseguimos, através, né, de uma parceria de uma emenda parlamentar conjunta do deputado Coronel Davi e do Neno Hazuki, né, a verba para poder adquirir aí sim o equipamento. Isso é muito importante. O político ele entra nessa situação aí concedendo essa verba. Mas, William, eu tenho aqui alguns dados que diz assim, estima-se que globalmente cerca de 6% dos nascidos vivos são diagnosticados com algum tipo de anomalia congênita. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 295 mil crianças morrem dentro das primeiras 4 semanas de vida em decorrência de anomalias congênitas. No Brasil,
as anomalias são a segunda principal causa de morte entre os menores de 5 anos e, oficialmente, cerca de 24 mil recém-nascidos são registrados com algum tipo de anomalia cada ano. Nós temos um VT, que agora nós vamos ouvir o depoimento de uma paciente, né, a Milane Menezes dos Santos, grávida de 35 semanas, deve ser conhecida sua. Ela foi diagnosticada com hipertensão e diabetes gestacional. Vamos ver o vídeo e logo em seguida o Dr. William comenta e complementa. Quando você faz uma ultrassom mais ou menos de 12 semanas, né, o equipamento ele já mostra ali que você tem a hipertensão. Aí esse tempo, que é de 13 semanas a 14 semanas, normalmente a pessoa já era, mas não sabia, que é o meu caso, eu não sabia que eu era hipertensa. E aí constou, né, no caso. Só na reta final mesmo que apareceu agora a diabetes gestacional, mas é de suma importância, porque se eu não tivesse feito, poderia dar problemas bem mais graves para o meu bebê, né? A Milane fala sobre a questão da hipertensão em gestante. E a hipertensão em gestante é interessante, eu trabalhei muito com... A minha tese foi, inclusive, em arritmia na gestante, durante o trabalho de parto e parto. Agora, é interessante que a gente se esquece que hipertensão, as pessoas não têm noção e não são obrigadas a ter, são leigas, é que a criança passa fome dentro do útero por ocasião da hipertensão da mãe. Exatamente. O desenvolvimento da hipertensão e também diabetes, né, vai interferir justamente nessa relação de equilíbrio ali de nutrição e desenvolvimento do bebê. Por exemplo, uma das causas de hipertensão é a alteração na formação da placenta e o ultrassom entra nisso. Exato. Porque a gente, através da avaliação de artérias uterinas, através da avaliação da própria placenta, seja a espessura, sejam os fluxos de cordão umbilical, por exemplo, a gente consegue inferir qual é a resistência vascular ali e justamente identificar se aquele bebê ou aquela mãe tem o potencial do lado do bebê de desenvolver restrição de crescimento, e aí é passar fome mesmo. Passar fome dentro do útero, né? Ou se aquela mãe, através das artérias uterinas, ela vai ter uma predisposição maior ou menor de desenvolver pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave. E com isso, nós já temos um estudo muito consolidado, mundial, que já é utilizado no nosso país, que mostra que temos intervenção medicamentosa que podemos fazer. Então, é AS, aquele AS infantil. O AS clássico. O clássico, que a gente pode dar para essa gestante e vai evitar que ela desenvolva uma pré-eclâmpsia grave com, sei lá, 32 semanas, colocando esse bebê em risco. E se ela vier a desenvolver, os estudos mostram que a gente consegue empurrar essa pré-eclâmpsia para 37, 38 semanas. O que já dá para esse feto condições de nascimento. Nascimento, quando já está desenvolvido, mais maduro, né? Exatamente. Doutor William, nós temos um break, ou seja, um intervalo, né? E nós vamos continuar conversando sobre a importância disso. E essa questão da hipertensão é muito comum em mulheres e é preciso, naturalmente, como o Dr. William explicou, fazer uma avaliação adequada, inclusive da resistência, é a capacidade de reação da artéria. Mas ele vai explicar isso depois, para que verdadeiramente ele possa planejar e evitar que essa criança fique pequena dentro do útero, ou seja, aquém do desenvolvimento esperado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Nós vamos abrir aqui um pequeno intervalo com o depoimento do Dr. Renato Ximenes sobre a medicina fetal e também sobre a atuação do nosso convidado, Dr. William. Gostaria de estar parabenizando o meu amigo William por estar assumindo o serviço de medicina fetal da Santa Casa. É uma posição extremamente importante. A cidade e a região precisam de um profissional qualificado como o Dr. William para tocar esse serviço e trazer o melhor da medicina fetal para a região. É importante também a interação com equipamentos de alta qualidade para que possam ser obtidos os melhores resultados e, com essa precisão, melhorar a qualidade tanto das mães quanto dos bebês ao longo prazo. Desejo muito boa sorte nessa nova jornada do William e que também dê tudo certo aí na implementação desse serviço de medicina fetal da Santa Casa. Muito bem. Então, o doutor Renato faz aqui uma referência, deseja-lhe boa sorte, né? Você, na condição de jovem, tem todo um cenário de perspectivas, né, de futuro para desenvolver aqui em Campo Grande, principalmente Mato Grosso do Sul, William. E nós
queremos deixar aqui à população que nos assiste, ao telespectador, que você pode entrar em contato com o telefone 99924-2048 para você fazer as suas perguntas, porque o nosso programa chama-se Tribuna da Saúde. Então, o objetivo deste programa é exatamente simplificar a medicina para a população, William. Perfeito. Continuando a nossa conversa sobre a questão do tamanho fetal em relação à hipertensão, né? Eu gostaria de que você comentasse mais alguma coisa, assim, em termos de praticidade, de números de hipertensas, né? E também sobre outras condições mórbidas, né, dos fetos que podem ser corrigidas dentro do útero materno diante do diagnóstico ultrassonográfico. Maravilha. Falando até da hipertensão, a gente infelizmente, é a principal causa de morte materna no nosso país, depois da hemorragia materna. Né? Então, as duas principais situações, a segunda, ela é completamente tratável e evitável, que é a hipertensão materna. Né? Se nós, como eu havia falado, se nós entrarmos com a medicação correta, no tempo correto, nós conseguimos evitar que essa mulher tenha um desfecho tão grave e também o feto. E esse tempo correto tem marcos durante a gestação que a gente precisa da ferramenta do ultrassom para poder ver. Então, entre 11 e 14 semanas, nós temos o primeiro ultrassom morfológico, em que a gente avalia tanto a anatomia do feto, quanto também estuda a artéria uterina da mãe. E é neste preciso momento que a gente consegue já prospectar o que esse feto pode vir a apresentar em questão de anomalias. Sim. Muitas anomalias a gente consegue identificar, vale dizer que acima de 85% das anomalias cardíacas já são identificáveis ali entre 11 e 14 semanas. A gente está falando de 3 meses de gestação. E também, avaliando as artérias uterinas, a gente tem como entrar com medicações, eu falei do AS, nós temos também o Clexane, que é um anticoagulante, para poder, o cálcio, suplementação de cálcio também interfere no desfecho hipertensivo da mãe. A gente consegue reduzir em mais de 60% a incidência de hipertensão se a gente suplementa cálcio nessa mulher. E tudo isso... 60%? 60%. E tudo isso baseado nos índices, e aí são índices físicos, né, biofísicos, de pulsatilidade da artéria uterina. E isso é avaliado pelo ultrassom. Quando a gente identifica isso ali entre 11 e 14 semanas, eu vou modificar a forma como essa placenta se desenvolve. E com isso, eu vou modificar a forma como o metabolismo desse feto vai se desenvolver, o crescimento orgânico dele vai se dar. E eu tenho até, é isso que os estudos mostram, idealmente 16 semanas para entrar com essas terapias. Se passa de 16 semanas, eu já não tenho o mesmo efeito em redução desses desfechos negativos. Perfeito. Então, por isso é oportuno a gente realizar. Infelizmente, por falta de acesso, e é nesse sentido que o ambulatório vem, a gente não consegue. É importante, inclusive, a mãe, né, a gestante, ela entender que ela precisa buscar o pré-natal. Né? Na época que eu fazia o curso de ginecologia e obstetrícia como acadêmico, preconizava-se em torno de 4 a 6 pré-natais. É isso ainda hoje? 6. 6. Né? 4 a 6 pré-natais, no caso 6, o William está dizendo aqui. E o que ele comenta, né, sobre essa questão da placenta, a placenta é um órgão fetal. Né? Que adere ao útero materno. É o estômago da criança. É através onde ela se nutre. Exatamente. Então, se você não tem, por exemplo, uma circulação adequada, porque tem pressão alta na mãe, o útero vai ficar isquêmico, vai ficar com pouco sangue. E, naturalmente, vai também acontecer a mesma coisa para a placenta, que vai estar aderida à parede do útero. E isso compromete o desenvolvimento da criança, que é o que o doutor William está falando. Então, você, mãe, que está grávida, não fez ainda nenhum pré-natal, né, é importante que você procure para que seu filho nasça com todo o potencial que a natureza pode lhe dar. Porque senão pode ficar doente e nascer com uma deficiência, o que vai carregar o resto da vida e limitar, inclusive, o tempo de vida e não sendo um cidadão útil. Nós temos que pensar sempre nessa praticidade, nessa
condição de dar às crianças o nascimento. Eu digo sempre que o nascimento é a fase mais importante que existe. E nasce bem aqueles que foram muito bem cuidados intrauterino com todas as condições que nós temos hoje. Existe doenças, doutor William, que o senhor poderia colocar para nós assim, que podem ser tratadas intrauterino uma vez diagnosticadas? Sim. Quais são as mais frequentes? Assim, Sim. A mais frequente, que inclusive já temos estudos comprovando que a intervenção intrauterina é necessária e muda, torna o cidadão produtivo, é a mielomeningocele. O que é isso? É quando o bebê nasce com a espinha aberta. Ele nasce com a coluna aberta, por conta de algumas alterações, especialmente, aí vale dizer para as mamães, a deficiência de ácido fólico, que é um medicamento gratuito, barato e que muda... E aqui um alerta, o povo gosta de tomar vitamina. Pois é. E a vitamina que tem que ser tomada é o ácido fólico, do complexo B. Exatamente. E a deficiência de ácido fólico causa esse problema no fechamento da coluna, do canal medular, e aí essa medula fica exposta pelas costas do bebê. Isso pode ser em qualquer altura, geralmente na região lombar. E uma vez identificado isso, nós temos até 26, alguns trabalhos 28 semanas, então ali 6, 7 meses de gestação, para que a gente possa fazer uma cirurgia intrauterina e corrigir essa abertura na coluna. É o que mais tem sido feito no nosso país e por conta do nosso país está com esse desenvolvimento da medicina fetal muito avançado e a taxa de terminação das gestações por malformação é muito baixa, a gente tem ganhado uma expertise, o Brasil tem ensinado aos outros países como se faz a cirurgia de correção dessa espinha bífida, que é o nome comum, é quando corre essa abertura. Então, essa é a principal doença que a gente vai mudar ali o desfecho. E a gente leva de uma pessoa cadeirante, às vezes com algum retardo mental, porque a mielomeningocele gera hidrocefalia, para uma pessoa que pode caminhar, que vai ser produtiva, que vai trabalhar. Então, a gente Essa muda... hidrocefalia, doutor, o que ela causa no cérebro? Ela não deixa a massa encefálica desenvolver. É isso. Exatamente. O aumento da pressão, né, a hidrocefalia é excesso de líquido no cérebro, né? Sim. Tem os ventrículos, né, que são as cavidades cerebrais, e elas ficam com excesso de líquido. Esse aumento da pressão dentro do cérebro não permite que os neurônios, as células ali formadoras, migrem para os seus locais e com isso não vão estabelecer as conexões corretas. Então, eu não vou desenvolver aquele cérebro da forma correta. Isso pode levar a um retardo mental. Uma atrofia cortical, uma atrofia Exatamente. cerebral, inclusive. Fica, em alguns casos muito graves, a gente pode ter destruição do cérebro por conta dessa hidrocefalia. E quando eu uso essa cirurgia fetal, eu vou diminuir a incidência de hidrocefalia, diminuo também, esse é um dos principais objetivos, a necessidade de colocação de válvula. Quando a pessoa nasce com hidrocefalia, ela tem que colocar uma válvula na cabeça para drenar aquele líquido e o cérebro se desenvolver. Só que essa válvula entope, infecta, e com a cirurgia intrauterina, eu diminuo essas morbidades para essa pessoa durante a vida inteira. Perfeito. Tem havido cirurgias cardíacas com o diagnóstico da intrauterino? Tem sim. Nós temos um centro de referência em medicina fetal que fica em São Paulo. E que estão sediado mais no Albert Einstein, temos também no Sírio-Libanês. E nós temos algumas cirurgias que são realizadas. Por exemplo, a principal delas é a cirurgia de correção de estenose aórtica. Então, quando a válvula aórtica, né, ela é muito estreita por várias coisas, geralmente, né, os folhetos dela ficam colados, realmente não funcionam, eu posso entrar guiado por ultrassom. Então, também preciso de... Além do operador ser muito bom, a máquina tem que ser muito boa. Então, eu guio esse bebê, ele é anestesiado. Nós temos já agora desenvolvido o grande campo da anestesia fetal. Então, o bebê é anestesiado, faz essa cirurgia, a gente consegue introduzir, através de uma punção torácica, um balão pela ponta do coração, pelo ápice cardíaco, entra no ventrículo esquerdo e eu consigo insuflar esse balão para poder abrir a estenose aórtica. Então, isso muda a realidade, porque se eu não resolvo a estenose aórtica, o senhor sabe muito bem, eu vou prejudicar o desenvolvimento desse ventrículo esquerdo, que é o nosso principal ventrículo, a nossa principal artéria,
e com isso eu posso levar essa criança a ter um problema cardíaco muito sério, com deficiência ali na contratilidade cardíaca. Sem dúvida. Essa questão da estenose é o estreitamento. Tá? Isso aí geralmente é uma das cardiopatias congênitas mais frequentes, principalmente no que diz respeito à válvula bicúspide, que às vezes já nasce, né, reduzida. E aí, abrindo, você dá a condição do sangue passar para o corpo de uma forma bastante tranquila, sem sobrecarregar o ventrículo, né? E, consequentemente, a gente acaba tendo um bom desenvolvimento. Doutor William, eu quero agradecer a sua presença, realmente foi muito esclarecedor. Nós vamos convidá-lo para outras situações, claro que é muito importante que a gente tenha essa popularidade, essa democratização da medicina fetal, para que as pessoas possam entender, não para que fique pedindo exames, naturalmente. Isso aí são alguns casos específicos que devem ser feitos e nós deixamos o tempo final, 30 segundos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A medicina fetal ela vem para mudar realidades, ela vem para trazer mais saúde, mais dignidade para a nossa população. E é preciso que você, mãe, pai, possa se orientar. O nosso ambulatório de medicina fetal na Santa Casa, ele vai iniciar as suas atividades em janeiro. Nós vamos atender o público SUS, vamos atender também o público privado que for nos encaminhados, para que a gente possa mudar a realidade de famílias no nosso Mato Grosso do Sul. E eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui desse assunto que me é tão caro, que realmente eu digo que é o meu propósito de vida, doutor Luiz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tribuna da Saúde lhe convidará oportunamente.